Meu caro presidente Rodrigo Maia, senhoras deputadas e senhores deputados, venho a esta tribuna hoje em nome da minha própria história, longe de mim querer enaltecer a minha biografia com altos elogios ou estratégias de marketing pessoal. Não se trata disso, senhor presidente. O que eu, Jarbas Vasconcelos, quero hoje é alertar esta casa e o povo brasileiro para uma tentativa sórdida e desrespeitosa de calar a minha voz. Não sou homem de meias palavras nem de mensagens cifradas. Então vamos aos fatos. A manobra ardilosa que pretende me atingir está sendo maquinada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que diz estar seguindo a orientação da presidência nacional do PMDB, do senhor Romero Jucá. Fernando Bezerra Coelho tem uma história marcada por adesivos de ocasião. Era do PDS, mas quando viu a possível vitória de Arraes, dele se aproximou. Depois foi para o PMDB com Oreste Quécia e posteriormente passou pelo PPS, quando a candidatura de Ciro Gomes se consolidou. Voltou para me apoiar quando venci a disputa pelo governo de Pernambuco. Foi para o PSB com Eduardo Campos e virou ministro de Dilma. Agora seu filho é ministro de Temer. Apenas para traçar um paralelo entre a minha prática e a dele, quero lembrar que sou fundador do antigo MDB, o grupo de homens públicos que sempre defendeu a democracia, a transparência, a responsabilidade fiscal e a prática republicana. Lutei contra a ditadura militar em seus tempos mais sombrios. Tenho mais de 50 anos de vida pública, uma vida de qual me orgulho e não tenho absolutamente nada a esconder. Fui deputado estadual um mandato, deputado federal, prefeito do Recife 2 vezes, governador de Pernambuco 2 vezes, senador da República e, mais uma vez, agora, deputado federal. Minha história confunde-se com a história do PMDB. Não a história destes que negociam espaços, como muitos aqui presentes. O meu PMDB tem o DNA de homens como Ulisses Guimarães e Pedro Simão. Durante todo o período dos governos do PT, estive na oposição. E a bem da verdade é que a maioria dos que hoje pretendem me expulsar do PMDB apoiou os governos que hoje critico. Foram cúmplices dos malfeitos. Eu mantive a minha coerência. Não titubeei. Não tergiversei. Paguei um preço político por isso, mas não me arrependo um segundo sequer. Mesmo na era petista, e apesar de eu ser minoria da minoria no meu partido, nunca tentaram tomar o PMDB de Pernambuco. Daqueles que estão há 50, 40 e 30 anos dentro do partido. É o caso do vice-governador de Pernambuco, Raul Henrique, presidente estadual da Legenda. Raul está no PMDB desde sua juventude, no início da década de 80. Ocupa a presidência estadual da sigla com legitimidade, eleito democraticamente pelos nossos filiados. Não há improvisação, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Não há improvisação no PMDB de Pernambuco. Há seriedade e transparência no PMDB pernambucano. Fui a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e apoiei desde o início o governo do presidente Michel Temer. Fiz isso sem interesse algum em cargos, emendas do orçamento ou benesses governamentais. Sou a favor e continuarei sendo a favor das reformas que o país tanto precisa. Votei a favor da continuidade da investigação no caso envolvendo a JBS. Não foi um voto de pré-julgamento ou contra a pessoa do presidente Michel Temer. Desde o início de seu governo, eu me coloquei e continuo a me colocar disponível para ajudar nesta penosa e complicada travessia que passamos. Votei pela investigação porque, ao longo de toda a minha vida pública, sempre defendi a apuração de denúncias. Em várias situações, exatamente por conta do meu pensamento,
Em várias situações, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, desculpem, exatamente por conta do meu pensamento e da minha coerência, fui atacado dentro do meu próprio partido, do partido que ajudei a criar. Mas mesmo diante das divergências, nunca houve uma ação voltada para me expulsar ou punir. Sempre houve o respeito às diferenças. Respeito, condição primária para a convivência em qualquer ambiente e que faltou e está faltando ao senador Fernando Bezerra Coelho. Quis o destino que a ameaça contra a minha pessoa, contra a minha história, contra a minha postura, voltasse à tona. E ela voltou às vésperas de um ano eleitoral. Vou tentar explicar. Mesmo alertado por alguns amigos da desagregação que o senador Fernando Bezerra Coelho provoca por onde passa, sempre me referi a ele com educação, civilidade e cortesia. Sempre. Não só a ele, mas aos seus filhos, que também atuam na política. Em poucos dias, porém, percebi que Fernando Bezerra está trabalhando para intervir no PMDB de Pernambuco. Ao meu gesto cordial de elogiar a ele e ao seu filho ministro, que merece inclusive os elogios, o senador Fernando Bezerra Coelho respondeu com desrespeito e prepotência. O ato dele tem nome e sobrenome. Traição. Traição. Mais uma vez, interessado num palanque para si e para seus filhos em 2018, Fernando Bezerra Coelho regressa ao PMDB, dizendo seguir a orientação da presidência nacional do partido, o que não é estranho para mim. O que, na verdade, Fernando Bezerra Coelho quer é alejar a mim e a executiva estadual do PMDB pernambucano das decisões estratégicas do partido em Pernambuco. Esta é a ameaça que enfrento nos dias atuais, nos dias de hoje. Para finalizar, senhor presidente, não me alongar e cansar as senhoras e senhores deputados, quero deixar registrado que jamais me curvarei diante de mesquinharia de homens que, usufruindo de um poder efêmero e frágil, buscam atingir aqueles que, como eu, sempre militaram em nome da democracia, da justiça e da coerência. O PMDB de Pernambuco foi uma trincheira de resistência democrática ao regime ditatorial. Vamos resistir e vamos recorrer a todas as instâncias políticas e legais para impedir que o partido se transforme numa extensão familiar dos interesses de Fernando Bezerra Coelho e companhia. Era isso, senhor presidente, com a sua tolerância e a sua sempre reiterada atenção para comigo e com todos que integram esta casa, eu quero agradecer. E dizer a esta casa, pedir desculpa de trazer um assunto regional, que envolve a mim e o meu partido em Pernambuco. Raul Henrique é uma figura querida, inclusive, dos seus ex-companheiros, mas que tem que ter uma voz, tem que ficar registrado, porque eu fundei o MDB, ajudei a fundar o MDB como estudante da universidade, no terceiro ano na Faculdade de Direito em Pernambuco, terceiro ano na Faculdade de Direito, assinei, naquela época não tinha ficha, era um livro de filiação partidária, e fundei o PMDB. Então, acho que, no mínimo, eu, os meus companheiros de Pernambuco, o vice-governador de Pernambuco, Raul Henrique, todo esse conjunto de pessoas, esse conjunto merece o respeito dos nossos adversários.